Olá a todos, meu nome é Tainara de Souza Veronese. Eu sou aluna de licenciatura em Artes Visuais da Uninter, pelo Polo de Sombrio, Santa Catarina. Hoje eu vim apresentar meu estágio supervisionado, projeto de artes, que ele é online, né? É o Covid-19, devido à pandemia do coronavírus que a gente está vivendo no momento, né? E então, hoje eu vou apresentar sobre o meu tema, falar um pouco sobre ele, e o tema que eu escolhi foi o uso do carvão vegetal nas artes visuais, né? Então, como forma de desenho ou pintura. E eu escolhi também, baseada nesse tema, fazer a manufatura do carvão, que é, eu criei o carvão vegetal, né, utilizando os materiais que eu tenho em casa e que eu encontrei na natureza, como graveto, para fazer um carvão vegetal ideal para pintura ou desenho, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância do carvão, como ele surgiu e vamos lá? Falar um pouco sobre a história do carvão vegetal nas artes visuais. Ele é uma das formas mais antigas já conhecidas do fazer artístico, né, para artes visuais, pois ele teve início desde a pré-história, né? Podemos ver que antigamente os artistas da pré-história, eles desenhavam nas cavernas, né? Eles utilizavam o carvão, pois ele era o que eles tinham no momento também, e ele é muito simples de ser feito, né? A manufatura dele é bem simples. Então, desde esse início na pré-história, sempre continuou sendo utilizado, né? Por quê? Porque o carvão, eles têm uma propriedade bem versátil, né? A textura dele é bem macia, ele pode ser esfumado de uma maneira bem simples, assim. Basta o dedo, é simples de esfumar. Ele pode, inclusive, produzir linhas muito claras ou bem escuras, depende da forma que tu esfumar, né? E eles são fáceis de remover, ainda que eles possam deixar manchas no papel, né? Por ser tão fáceis de remover, eles podem deixar manchas no papel. Ele, então, é o método de desenho mais antigo que se conhece e ele é o mais simples também, né? O carvão, ele é utilizado há muitos anos e em diferentes formas, mas tem assim, ele não é ideal para a tela porque ele pode manchar e daí ele se torna difícil de retirar, né? O ideal é no papel, pode ser no papel canson ou no papel A4 de sulfite, né? E ele é bem simples de esfumar. Utilizando os materiais ideal, fica um trabalho bem legal também, né? E então, depois logo em seguida vamos falar um pouco mais, vamos fazer esse trabalho artístico, né? Vamos lá então. O vegetal, ele é produzido a partir da queima da madeira, né? A gente vai queimar ele dentro de uma lata e assim ele vai sair todo o oxigênio e ele vai virar um carvão. Por isso ele é produzido a partir da queima da madeira, né? Ele é muito utilizado para desenhos artísticos e a forma de produção dele é simples, dá para fazer em casa. E também ele é comercializado, né? Tem empresas próprias que fazem eles, né? O legal de fazer em casa é porque tu vai ter toda aquela experiência de produzir o teu próprio lápis a carvão e também ele não vai ter antioxidantes, ele não vai ter nada desse tipo de material assim comercializado, né? Assim, desses produtos que eles utilizam. Então a gente chegou à parte da manufatura do carvão, né? Então daí o que precisamos? Nós precisamos de uma latinha, né? No caso eu tenho essa latinha pequenininha aqui, porque eu vou fazer pouquinho, né? E então precisa ser feito um furo em cima da tampa, né? No caso precisa ser feito um furo aqui, com a furadeira, ou dá pra fazer com prego e um martelo, né? Essa latinha ela é bem pequenininha assim, ela é ideal para o que eu vou fazer no momento. Aí a gente vai pegar alguns gravetos, então eu peguei alguns gravetos, esses daqui são de eucalipto, mas eles podem ser de goiabeira ou de pé de indá, que é o ideal também. Esses eram o que eu tinha no momento, né? A gente tá no momento que a gente não pode sair muito, então o que a gente tiver é o melhor. Daí a gente tem que tirar a casquinha no caso, a casquinha do gravetinho, né? Então eu vou tirar com uma faca, pode ser um estileto também, mas eu vou tirar com uma faca e eu já volto.
Para tirar a casquinha, né, eu utilizo uma faquinha e eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. Ela vai aos pouquinhos saindo. Daí é assim que eu faço pra tirar a casquinha, né? Ela vai ficando só o gravetinho sem nenhuma casquinha. Depois de tirado a casquinha, né? Daí a gente coloca eles na latinha. Coloca o comprimento deles na latinha, né? O ideal é que a latinha fosse aquelas de leite em pó, sabe? Daí aquelas... Elas são ideais, porque elas são umas latinhas já... Assim, elas têm altura, né? Daí a gente pode colocar o carvão em pé, porém eu não tinha dessas latinhas, eu não tenho, né? Então eu vou utilizar o que eu tenho no momento. Aí eu vou fechar a latinha. Fechar a latinha, né? Tem um furinho aqui pra sair a fumacinha. E a gente vai levar ela ao fogo. Cerca de meia hora, a gente tem que cuidar muito pra que não vire cinza o carvão, né? Então a gente vai deixar cerca de meia hora. Dependendo da quantidade, tem que deixar um pouco mais, mas porém dessa vez vamos deixar meia hora. Aí eu vou colocar ela, levar ao fogo e eu volto aqui já. Eu trouxe ao fogo, né, a latinha e vamos esperar. Daqui meia hora eu volto, né? Depois eu vou esperar esfriar, né? Ela dá uma esfriadinha na latinha pra que eu possa abrir. O ideal é que se faça uma alça também, pra ficar mais fácil de manusear, né? Porém, é o que eu tenho no momento, né? Então, a gente vai deixar ela aqui por meia hora e daqui a pouco a gente volta pra ver como está o andamento dela. Eu retirei a latinha do fogo, esperei que ela esfriasse, então abri. Ela ficou cerca de 15 minutos, porque eu fiquei com medo de deixar muito tempo e virar cinza. E realmente tirei no tempo certo. E esse é o ideal que fique, né? Esse aqui é ó, pra um desenho que tu precisa fazer um detalhe maior, mais grosso. E esse já, caso tu queira fazer uns detalhes menores, né? Esse foi, então, o vídeo, né? Forma de manufaturar o carvão. Agora a gente vai ver a diferença deles, né? Para com os outros grafites e o carvão vegetal comprado. Os materiais utilizados para a produção, né, são uma borracha, no caso eu tenho uma borracha branca aqui, o carvão vegetal, que neste caso é o carvão que eu produzi em casa, tenho também esse carvão comercializado, né, está aqui o carvão. Então, utilizando esse carvão vegetal que eu produzi em casa, que hoje no caso vamos utilizar ele, né, a borracha branca. E para esfumar, era ideal que a gente tivesse a borracha limpa tipo, que ela é uma borracha maleável, né, que a gente guarda ela num plásticozinho para ela não secar. Também é chamada de borracha pão, pois ela tem consistência da massinha de pão mesmo. Porém, eu não encontrei na minha cidade e como a gente tem que ficar em casa, né, tem todo esse processo, tá indo em outra cidade procurar, eu não encontrei. Ela é bem dificilzinho, como eu moro muito no interiorzinho, é difícil de encontrar mesmo. Então, eu tenho que utilizar o que eu tenho em casa. Eu também vou utilizar esse lápis, que ele tem uma borrachinha na ponta, que daí é mais facinho de ir no pontinho que eu quero apagar, né? E temos também um papel folha sulfite, né, A4 normal, porém dessa vez eu vou usar o papel canson, que ele também é tamanho A4, né? Então vamos desenhar. Ali em cima aqui eu tenho, para mostrar alguns exemplos, né? Este aqui eu fiz com lápis 6B, né? Ele é um desenho já bem antiguinho. E este aqui eu fiz com carvão vegetal, que ele é comercializado, né? Também é um desenho que eu fiz há alguns meses já. Então vamos para o próximo passo, que é o desenho. Materiais aqui em mãos, né? Agora eu irei dar início ao desenho. Caso eu deixei esses lápis, caso tenha algum tracinho mais fininho que eu queira fazer, também posso fazer. Ou então eu pego a minha latinha, né, do carvão que eu produzi. E dá pra mim utilizar esse aqui que é mais fininho, né? Como eu escolhi, eu deixei alguns mais fininhos, escolhi um mais grosso e uns mais fininhos para desenhar, né? Então agora eu vou começar a desenhar e eu já volto mostrando como vai ficando passo a passo, né? Aqui eu já estou rabiscando uma andorinha, né? Eu estou rabiscando, então, dando sequência ao vídeo, eu vou gravando cada passo que eu vou dando
para depois, então, esfumar e mostrar. Ele é bem simples, bem macio para desenhar, porém, às vezes dá uma borrada e deixa uma manchinha, mas na hora de esfumar fica tudo certo. Aqui, então, eu já desenhei uma florzinha assim, só para dar um toque diferente. E agora eu vou começar a esfumar. Agora eu já esfumei algumas partes, né? Aí eu venho, por exemplo, com o lápis aqui, pinto. E como ele deixa uma marca bem escura, aí eu venho com o pincel e vou dando uma leve tapeada para dar um ar mais assim, melhor. Agora eu já estou na parte de esfumar, quase terminando os esfumadinhos aqui da minha andorinha, né? Eu venho com o carvão aqui e vou passando nas partes que eu acho que tem que dar uma esfumada. E então, com o pincel eu venho fazendo com que a cor fique um pouco mais leve, assim, mais natural, né? Eu vou tirando um pouco aqueles cisquinhos, assim, dos pozinhos do carvão que fica, né? Então, eu venho com essa borrachinha aqui e vou limpando as lateraisinhas, né? Assim, pra deixar mais alinhado, mais bonitinho, porque querendo ou não mancha, né? Daí eu vou limpando aos poucos, vai ficando uma sujeirinha, e daí eu vou tirando aos pouquinhos. Então, eu vou dar continuidade aqui no meu desenho pra finalizá-lo, então. Aqui eu já estou com um trabalho finalizado. Manusear o carvão, ele acaba deixando a folha um pouco manchada, né? O que é um pouco mais dificulta na hora de limpar, né? Mas daí, então, a gente vai tirando com a borracha aos poucos, né? Eu não sou profissional, por isso que meu desenho não ficou excepcional, nem maravilhoso, nem nada. Mas é só um exemplo, né? Porque trabalhar com carvão é bem legal, ele é bem macio, mas por ser tão macio, é mais fácil ainda de manchar, né? E daí, para finalizar, eu vou utilizar no fixador de cabelo, pois eu não tenho fixador próprio para desenho, né? E eu vou lá buscar ele e vou colocar ele com cuidado, né? Para que não manche ainda mais. E assim ele fica bem seguro e depois pode passar a mão que ele não vai transferir. Pode transferir um pouquinho, porque ele não é próprio para desenho, mas não vai transferir da mesma forma que ele está transferindo agora, né? Transferir, que eu digo, é passar o dedo e ele sair no dedo, né? Então, vou lá buscar fixador de cabelo para dar o passo final no nosso trabalho, né? Irei utilizar esse fixador de cabelo aqui, com muito cuidado, né? Se eu consigo utilizá-lo com uma só mão. E vou tirar afastar um pouco o pincel, né? Opa! Vou afastar um pouco o pincel. Eu faço assim, né? Tem que dar um pouco de distância. Vou deixar ele agir um pouco. Aí, então, daqui a pouco eu vou aplicar mais um pouco e depois eu venho com ele finalizado. Então, vim mostrar a atividade, né, depois de pronta. Ficou assim. Eu não sou profissional nem nada, tá? Eu não sou boa com desenhos, eu faço isso aí que eu faço. Mas o interessante mesmo da atividade é tu criar o próprio carvão, assim, utilizando o que tu tem em casa, biodegradável, né? E ele é bem interessante. Daí, ele transfere bem menos, ó, por conta do utilizar o spray de cabelo, né, o fixador. E é ideal que tenha um spray próprio, né, porém a minha cidade é muito interior mesmo e eu não encontrei. Mas ele ficou bem legal, assim, quer ver fazer uma margem, assim, e dá pra te apresentar, né. Por que eu escolhi essa atividade? Bom, durante praticamente todo o meu ensino fundamental e ensino médio, eu nunca trabalhei com carvão. Nunca teve essa matéria. E então eu tava dando uma olhada no planejamento, assim, no currículo base do meu estado, que é Santa Catarina. E eu vi essa ideia do carvão e eu achei muito interessante. Então, quando me surgiu a ideia do projeto de artes, o que eu iria trabalhar? Aí, então, eu lembrei do carvão e
Eu achei interessantíssimo, é muito legal de trabalhar, é uma atividade assim que o pessoal se interessa ainda mais na parte de tu ter que produzir teu próprio lápis, é muito interessante e isso eu faria, né, um projeto sobre isso em alguma escola. Eu realizaria de outra maneira, com certeza, porque seria com alunos, o contato assim pessoal, é bem interessante. Então, eu faria exatamente quase da mesma forma. Eu explicaria, contaria um pouco da história. Então depois a gente iria produzir, né, fazer a manufatura do carvão. Depois então a gente iria fazer uma atividade, poderia ser assim ou qualquer forma de atividade, né. Iria levar um spray fixador, fazer esse processo, poderia fazer em cartolinas, em outras formas assim de cartolina branca, né, outras formas de podia ser também no canson ou na folha sulfite. E a minha ideia seria expor, né? Eu criaria uma exposição para a comunidade, para as outras escolas, para o professor, explicaria passo a passo, eu pediria que os alunos explicassem. Ia ser uma coisa assim bem interessante, eu acho bem legal, que é o que o pessoal ia levar pra vida, eu também vou levar pra vida com certeza. Então, essa seria a forma, daí seria uma exposição aberta para o público, para quem quisesse ver, para professores, alunos. Eu achei super interessante o projeto de artes. O projeto é trabalhar isso, é uma forma de tu trabalhar com o aluno fora da escola, assim, tu buscar fazer alguma coisa de diferença. E eu acho que seria bem legal para eles e para mim também seria muito interessante. Eu adoraria trabalhar isso, adoraria mesmo. E eu gostei de trabalhar também, não sou profissional como eu falei, foi tudo primeira vez que eu produzi. Eu só antes havia feito aquele desenho lá também, com o comprado. E eu tive contato mesmo com o carvão graças a esse projeto, a esse estágio. E eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Deu pra ter bastante trabalho pra fazer, pois, assim, eu não sei falar em vídeo, né? Não sou boa com isso, gravar e muito menos. Muito obrigado por assistirem até aqui. Eu peço que vocês comentem o que acharam da produção, o que acharam do que foi realizado, dos materiais utilizados, se devo melhorar alguma coisa, qualquer dica, se gostaram, se não gostaram, o porquê. Eu acho interessante que vocês comentem. Eu agradeço quem visualizou, eu agradeço a oportunidade desse estágio, que ele vai com certeza ser levado para a minha vida, né? Eu agradeço muito. E é isso, eu espero que vocês curtam o vídeo e comentem. E é isso, muito obrigada por assistirem. Até mais!